Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com uma nova série de vídeos, falando sobre os nossos craques de futebol que infelizmente já faleceram. E no primeiro vídeo da série, nós vamos homenagear os jogadores de futebol brasileiros que brilharam fora da sua terra natal, fora do Brasil. Nós escolhemos 10 nomes, são muitos, a gente está fazendo uma pesquisa longa, nós vamos ficar variando. Por enquanto eu quero fazer essa série dos que brilharam fora do Brasil. Vamos ter também os estrangeiros que jogaram no Brasil, que já faleceram. Vamos ter os ídolos do meu Vasco da Gama, meu time do coração. Depois vamos fazer também os ídolos do Flamengo. E só depois, então, fazer também de outros times. Então espero que vocês gostem dessa nova série do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. E vamos começar com o grande jogador Enéas de Camargo. Vamos fazer uma série de 10 em 10. Bom, ele nasceu em São Paulo em 18 de março de 1954 e faleceu em São Paulo em 27 de dezembro de 1988. Foi um grande jogador de futebol que jogava como atacante. Ele jogou muitos anos no Portuguesa, de 1971 a 1980, clube que foi o segundo maior artilheiro com 179 gols e maior artilheiro do Campeonato Brasileiro com 46 gols. Era um grande jogador, era conhecido como El Diabo, mas ele jogou em outros times. Depois de sua fase maravilhosa no Portuguesa, ele foi para o Bologna, na Itália. Depois também passou pelo Udinese, da Itália. Depois voltou para o Palmeiras, jogou no 15 de Piracicaba, Juventude, Atlético Goianiense, Desportivo Capixaba, Operário de Ponta Grossa e encerrou na Seleção Brasileira de Cotia, em 1988. Ele defendeu a Seleção Brasileira Olímpica de 1971 e depois voltaria a defender a Seleção Brasileira de 1974 a 1976. Em 22 de agosto de 1988, ele sofreu um grave acidente de carro na Avenida Cruzeiro do Sul, em São Paulo, e foi internado em coma, com uma luxação na coluna cervical. Ele faleceu 4 meses depois, em 27 de dezembro, aos 34 anos de idade, vítima de uma broncopneumonia. Grande jogador, infelizmente faleceu muito jovem. Vamos falar de outro grande jogador que foi o Patesco, Rodolfo Bartexo. Ele nascido em Curitiba, estado do Paraná, em 12 de novembro de 1910 e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de março de 1988. Foi um grande jogador de futebol brasileiro, considerado um dos mais completos ponta-esquerdas do futebol brasileiro da sua época. Ofensivo, bom driblador e finalizador. Ele começou no Palestra Itália, do Paraná, depois Força e Luz, do Rio Grande do Sul. Aí veio a sua oportunidade de jogar no Nacional do Uruguai, de 1933 a 1934. Depois voltou para o Botafogo e encerrou a carreira no Atlético Mineiro. Ele defendeu a Seleção Brasileira de 1934 a 1942. Ele faleceu no dia 13 de março de 1988, aos 77 anos de idade. Vamos relembrar do jogador Oswaldo Brandão, nascido em Taguara, região metropolitana de Porto Alegre, em 18 de setembro de 1916 e faleceu em São Paulo em 29 de julho de 1989. Ele foi jogador e também chegou a ser treinador de futebol brasileiro e também fora do Brasil. Grande nome do futebol. Ele conseguiu virar ídolo de 2 times rivais paulistas, Corinthians e Palmeiras. Sendo o treinador, por mais jogos atuou em ambos. 441 jogos no Corinthians e 585 jogos no Palmeiras. Ele até hoje é considerado um dos maiores treinadores de futebol do Brasil de todos os tempos. Ele jogou pelo Internacional e pelo Palmeiras. E ele treinou Palmeiras em várias oportunidades, Corinthians em várias oportunidades. Ele treinou o Independiente da Argentina em 2 ocasiões. E também o Peñarol, do Uruguai, foi um dos grandes nomes do Brasil, dentro e fora do campo. Comandou a seleção brasileira. Ele faleceu em São Paulo 3 anos depois de encerrar a carreira, em 29 de julho de 1989, aos 72 anos de idade. Vamos relembrar do jogador José Castelli, ele que brilhou no Lazio, né? Ele, nascido em São Paulo em 10 de agosto de 1904 e faleceu em 26 de setembro de 1984. Ele foi um jogador de futebol e também treinador, atuava como atacante e foi conhecido 2 apelidos, Rato e Rei do Drible. Ele jogou pelo Corinthians, Portuguesa e jogou pelo Lazio de 1931 a 1934.
Ele foi um dos jogadores que mais tempo defendeu o Corinthians. Ficou no clube de 1921 a 1931 e depois de 1934 a 1937. Atuou também como treinador do Corinthians. Ele faleceu no dia 26 de setembro de 1984 aos 80 anos de idade. Vamos relembrar agora do jogador Álvaro Valente. Ele nascido no Guarujá, no estado de São Paulo, região metropolitana, a Baixada Santista, em 24 de setembro de 1931 e faleceu na sua terra natal, no Guarujá, em 21 de setembro de 1991. Um grande jogador brasileiro que atuava como meio atacante, irmão do jogador Ramiro. Ele foi revelado pelo Jabaquara e jogou pelo Santos, né? Teve uma grande trajetória no Santos e também jogou pelo Atlético de Madrid, de 1959 a 1960. Para você ter ideia que não é de hoje e grandes jogadores brasileiros jogaram fora do Brasil. Por isso que eu estou fazendo essa retrospectiva, para você ficar por dentro. Ele também defendeu a seleção brasileira de 1955 a 1956. Ele faleceu no dia 21 de setembro de 1991 aos 59 anos de idade. Vamos relembrar do jogador campeão do mundo, um dos maiores jogadores de todos os tempos, que foi Didi, Aldir Pereira. O nosso Didi nasceu em Campo dos Goitacazes em 8 de outubro de 1928. Faleceu no Rio de Janeiro em 12 de maio de 2001. Ele defendeu a seleção brasileira em 3 Copas do Mundo, 1954, 1958 e 1962, sendo campeão nas 2 últimas. Ele jogou pelo Americano, Lençoense de Bariri, Madureira, aí veio jogar no Fluminense. Teve seu grande destaque, realmente. Depois Botafogo, jogou no Real Madrid em 1959 a 1960. Depois voltou para o Botafogo, depois foi para o Sport Cristal, né, do Peru, 1963, voltou para o Botafogo, Veracruz e São Paulo. Ele chegou a ser treinador da seleção do Peru na Copa de 1970. Didi faleceu em decorrência de complicações provocadas do câncer no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, apenas centenas de metros do Maracanã. O ex-jogador foi internado no dia 25 de abril de 2001 com dores de barriga, sem saber que estava com câncer, e foi submetido a uma cirurgia de emergência 3 dias depois, devido ao quadro de obstrução intestinal, retirando parte da vesícula e do intestino. Em estágio avançado, a doença comprometiu o fígado, diafragma e colo. Não se recuperou mais, sendo sedado e respirava com a ajuda de aparelhos. Ele foi velado na sede do Botafogo e foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Vamos relembrar do jogador Silvio Hoffmann. Ele nascido no Rio de Janeiro em 15 de maio de 1908 e faleceu em São Paulo no dia 15 de novembro de 1991, aos 83 anos de idade. Ele começou pelo meu Vasco da Gama, depois jogou pelo Fluminense, São Cristóvão, Santos, jogou pelo Peñarol no ano de 1933. Depois pelo São Paulo e encerrou a carreira no Botafogo. Jogou pela seleção brasileira de 1934. Ele faleceu aos 83 anos de idade. No ano de 1991 ele atuava como zagueiro. Vamos lembrar do jogador Bita, Silvio Tasso La Sálvia. Ele nascido em Olinda, no estado de Pernambuco, em 11 de agosto de 1942. Faleceu em Recife, em 27 de outubro de 1992, na capital pernambucana. Foi um grande jogador de futebol que atuou como atacante e jogou em clubes como o Náutico, depois o Nacional do Uruguai, no ano de 1967. Depois voltou para o Náutico e encerrou sua carreira no Santa Cruz. Após conquistar o tetracampeonato estadual pelo Náutico em 1966 e ter sido artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano, Bita trocou o Brasil pelo Uruguai para defender o Nacional do Uruguai em 1967. Grande nome do futebol. Apontado como a causa do seu falecimento foi um câncer nos seios da face, que o vitimou relembrou sua esposa em uma entrevista. Ela contou que em um jogo a bola veio baixa para ele e ele tinha que abaixar a cabeça. Aí Donald, um jogador do esporte, chutou o rosto dele e ele teve afundamento da face. Teve que fazer cirurgia. Com o tempo, ele operou, mas naquela época não se pedia biópsia para tudo. E ele começou a ter coriza. Eu falei, vá ao médico. E ele não foi. Aquilo foi piorando. Quando identificou, já estava comprometido. E acabou falecendo no dia 27 de outubro de 1992, com apenas 50 anos de idade. Vamos agora relembrar do jogador Armando Del Débio. Ele brilhou também pelo Lazio. Nascido em São Paulo em 2 de novembro de 1904 e faleceu em São Paulo em 8 de maio de 1984. Ele foi um jogador e também treinador brasileiro. Ele atuou pelo São Bento, Corinthians e pelo Lazio de 1931 a 1935, em 88 jogos.
ele defendeu a seleção brasileira de 1929 a 1931. Armando Deldébio faleceu no dia 8 de maio de 1984 aos 79 anos de idade. E para encerrar o primeiro vídeo da série, vamos ter vários vídeos relembrando os jogadores, que é muito importante realmente. O jogador Tim, Elba de Pádua Lima, foi conhecido como Tim. Ele nasceu em Rifaina, no estado de São Paulo, em 20 de fevereiro de 1916. Faleceu no Rio de Janeiro em 7 de julho de 1984. Ele foi jogador e também treinador brasileiro, que atuou como atacante, um dos maiores ídolos da história também do Fluminense. Jogou pelo Botafogo de São Paulo, Corinthians, Portuguesa Santista, Fluminense, Nacional de São Paulo, Olaria, Botafogo e o Atlético Júnior, que é o time de Barranquilla, na Colômbia, no ano de 1948 a 1949. Ele também chegou a ser técnico da seleção peruana em 1981. Ele defendeu a seleção brasileira em 1935 e também foi um grande treinador, treinando vários times, vou dizer apenas alguns. Júnior Barranquilla, tanto jogou como treinou. O San Lorenzo também, é o time argentino. Meu Vasco da Gama, Flamengo, Botafogo, Corinthians. E encerrou no Inter de Limeira, de 1983, como treinador. Tim faleceu de insuficiência hepática no dia 7 de julho de 1984, aos 68 anos de idade. Em seguida, teve a hemorragia gástrica. Menos de 3 anos após a campanha histórica com a seleção peruana, as eliminatórias da Copa de 1982. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Grande jogador, que faleceu aos 68 anos de idade, também um grande treinador. Então esse foi o vídeo de hoje, relembrando os famosos jogadores de futebol que brilharam dentro e fora do Brasil. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Até lá.